Vamos para mais uma aula do bloco de introdução. E como eu disse lá naquelas aulinhas lá de estrutura, a tese é muito importante e por isso que temos essa aula focada nela. A tese é muito importante porque o texto dissertativo argumentativo precisa de um posicionamento que é justamente a tese, ou seja, não existe texto dissertativo argumentativo, a sua redação Enem, sem tese. Por isso que é muito importante, então preste atenção. Vamos para os apontamentos. A tese fica na introdução, porque o corretor tem que saber de cara qual que é o seu posicionamento. Então, vem logo no primeiro parágrafo. Ela pode ficar de forma explícita, que é o jeito que eu recomendo, que você lê lá e já tá de cara, olha, minha tese. Eu prefiro dessa forma, as redações nota 1000 seguem esse padrão, então por isso que eu indico que você faça dessa maneira. Outra coisa, a tese é o ponto de vista, como eu já disse, é o seu posicionamento. Um exemplo que eu costumo usar bastante é o do meio ambiente. Vamos supor que você seja uma pessoa que gosta do meio ambiente, gosta da natureza e veja alguém jogando lixo na rua. E aí você quer convencer aquela pessoa que aquela atitude é errada, porque o seu posicionamento é de preservação, é de querer manter o ambiente limpo, enquanto a outra pessoa não tem a mesma tese. E aí você utiliza do seu discurso para convencê-la que aquele é o mal. Então, a tua redação é isso, você tem um posicionamento que, nesse exemplo, é a preservação e o discurso são os argumentos que você vai utilizar para fazer aquela pessoa trocar, mudar de atitude, mudar de posicionamento, adotando a sua tese, tá bom? E é claro que a sua tese ela deve ser clara e objetiva. Não adianta você ter um posicionamento sombrio, que ninguém está entendendo o que você está falando. Tem que ser claro e objetivo. Por isso que lá naquela aula eu falei que você precisa apontar duas causas. Que dessa forma você está falando, olha, tem isso e isso, e fica bem fácil. Todo mundo vai entender o que você está falando, principalmente o corretor, que é importante. Então, vamos olhar um exemplo. Diante disso, pode-se analisar que essa problemática persiste por causa de fatores contribuintes como o descaso governamental e a alienação. A gente forma a tese, como eu falei, apontando duas causas. Por quê? O Enem ele é sempre um problema, vai ser sempre um tema negativo. Então você pode argumentar usando estratégia de causa, e por isso que na tese você aponta dois motivos para aquele problema ainda existir. Aqui no caso foram apontados o descaso governamental e a alienação social. Então, logo, o desenvolvimento 1 vai tratar sobre o descaso governamental e o desenvolvimento 2 sobre a alienação social. Esse aqui é um exemplo de tese explícita, tá deixando bem na cara, olha, eu acho isso e aquilo, que no caso, você culpabiliza o governo e a alienação social. Vamos dar uma olhada nesses modelos de tese prontos. É um modelinho coringa, por quê? Já tem toda a estrutura e você só vai precisar encaixar os seus argumentos. Você pode utilizar dessa forma, ou então mudar um conectivo aqui, um conectivo ali, e aí você modula da sua preferência. Olha só. Diante disso, pode-se analisar que essa problemática persiste por causa de fatores contribuintes como o argumento 1 e o argumento 2. Aí o exemplo de como vai ficar. Diante disso, pode-se analisar que essa problemática persiste por causa de fatores contribuintes como o descaso governamental, que é o argumento 1, e a alienação social, que é o argumento 2. Isso aqui serve para qualquer tema. Por quê? Você só precisa encaixar. Então, tem toda a estrutura pronta que você só encaixa, vai adaptar aquele tema de redação, tá bom? Temos mais dois. Vamos lá. Dessa forma, no que tange a questão do tema, lembrando que o tema sempre é um problema, então você encaixa ele aqui. Nota-se a configuração de um grave impasse, em virtude do argumento 1 e argumento 2. De novo, aqui na lacuna tema, você vai inserir o tema da redação. No argumento 1 é a sua causa número 1 e o argumento 2 é a causa número 2. E, nesse sentido, é crucial que se discuta acerca do tema que persiste na realidade brasileira devido não somente ao argumento 1, mas também ao argumento 2. Sinceramente, esse último aqui é um dos meus favoritos. Por quê? Eu adoro a argumentação que usa esse conectivo aqui. Não somente, mas também. Poxa, isso aqui ganha ponto pra caramba na competência número 4. Que mostra que você tem repertórios, além de repertórios de filmes, alusões históricas, você tem repertório de conectivos, tá bom? Então, ajuda na coesão textual. Olha só, aqui tá falando que persiste na realidade brasileira.
Geralmente, os temas do Enem são problemas sociais brasileiros, tá? Geralmente, você pegar, tem um padrão muito grande que o foco, o recorte temporal é no Brasil. Mas se não for, você pode tirar essa parte, tá bom? Mas geralmente, os problemas sociais que são utilizados no Enem têm foco no Brasil. Então, nessa aula eu mostrei para vocês 1, 2, 3 modelinhos de tese que você pode utilizar na sua redação. Como eu disse, pode pegar da forma que está aqui e colocar lá, não tem problema. Ah, mas e se outra pessoa também utilizar esse mesmo modelinho? Não tem problema, até porque provavelmente os argumentos dessa pessoa serão diferentes dos seus argumentos. E também, plágio no Enem é considerado só se você pegar texto motivador. Só isso. Se você copiar aquele igualzinho do texto motivador e botar na sua redação, isso é plágio. Agora, se a sua redação for parecida com a de outra pessoa, não é considerado plágio. Além disso, o corretor, ele não pode corrigir as redações comparando. Então, ele não vai falar, vou dar uma nota menor para esse aqui, porque a outra redação tá melhor. Não. As redações não são corrigidas de forma comparativas. Então, não tem problema. Mas, como eu disse, se você não quiser botar igualzinho tá aqui, quer trocar um conectivo e tudo mais, tudo bem. A estrutura é essa. Você só precisa deixar de forma explícita a sua tese, tá bom? Então é isso. Estuda, bota em prática e eu te vejo na próxima aula. Beijos!